Igreja amada, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém! Glória a Deus. Que bênção estar com vocês aqui hoje. Glória a Deus. E quero começar parabenizando o Círculo de Oração. Missionárias, né? Que Deus lhes abençoe poderosamente ao Círculo de Oração por mais este ano de realizações, de colheitas diante do Senhor. Que o Senhor estenda um tempo de grandes realizações, crescimentos e conquistas sobre a vida de vocês em todos os aspectos, sobre vocês e sua família. Amém? Deus abençoe. Pastora Débora, minha esposa que me acompanha, Deus abençoe. Pastor Gil, sacerdote da casa, Deus abençoe. Pastor Wagner, congregação ali do Cubica. Meu amigo Vitor, sua noiva Evelyn, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a cada um de vocês que vieram receber a palavra, a sua palavra aqui nesta noite. Amém? Quem está me ouvindo bem, dá um glória. Parece que o microfone de vocês está mais alto que o meu, pelo menos no retorno. Se possível, aumenta só um pouquinho o meu retorno, tá? Se eu ver que fica alto, eu distancio aqui. Amém? Glória a Deus. Nobre pastor, Deus o abençoe juntamente com sua congregação. Quantos vieram nesta noite receber a palavra de Deus? Amém! Glória a Jesus. Amados, o texto que vocês escolheram, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. É um texto curto, uma frase curta, porém carregada de uma vida inteira de oração. E eu confesso a vocês que nessas 3 décadas de ministério, é a primeira vez que eu prego esse texto, acredita? É a primeira vez que eu prego sobre Ana. Olha que coisa, hein? E prego quase todos os dias, mas é a primeira vez. E não costumo repetir mensagem. Pastor Wagner ouviu uma mensagem e falou: quero que você pregue aqui de novo aquela mensagem. Mas não dá certo, pastor Wagner. É que a Bíblia é tão extensa para a gente ficar repetindo a mesma mensagem, né? Mais de 31.278 versículos e os anos passam rápido e a gente não consegue pregar a Bíblia toda, mas hoje chegamos aqui nesse texto tão lindo, né? E olha que eu nem paro para ficar revelando CPF, RG e nome. Bom, a não ser que precise. Há alguém entre nós que não sabe o seu nome ainda? Alguém entre nós que não conhece o próprio CPF ou RG? Se precisar eu revelo também, né, pastor Gil? Está aqui o pastor Gil, nosso revelador de CPF. Mas considerando a brevidade, vamos à palavra. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Vou pedir para o Diego mostrar a vocês, lindos e lindas de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Uma frase curta, porém carregada com o peso de uma vida inteira de oração. Diz-nos: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Tomai vossos assentos. Amados irmãos, esse texto é muito conhecido de todos vocês, de todas vocês. É um texto muito recorrente, né, especialmente em círculos de oração, porque nos traz um grande ícone bíblico da oração, do profetismo. Uma mulher muito digna nas páginas sagradas e que tem muito a nos revelar.
Quando nós observamos a história de Ana, nós aprendemos muito. Nós já começamos o livro de 1 Samuel, já encapsulando décadas de experiência com Deus. Esse texto que ora lemos, é um texto que já vem com um grande testemunho. É um texto de alguém que já está testemunhando aquilo que vivenciou, aquilo que apresentou durante décadas de oração e que já foi respondida por Deus. Então o livro já começa com um poderoso testemunho. E para esse testemunho acontecer, muito se movimentou nos bastidores dos milagres de Deus. O livro começa narrando a história milagrosa do nascimento do seu protagonista, de sua figura principal, que é Samuel. A figura principal do livro, aliás, dos 2 volumes de Samuel, não é a irmã Ana, mas o livro tem abertura com a experiência dela, pois é a partir da sua vivência como mulher de oração que todo o resto do livro acontece. O livro acontece em um tempo de dificuldade, de desencontros, de instabilidade espiritual, em um tempo de instabilidade política e instabilidade religiosa. O livro acontece em um tempo em que Deus estava prestes a mudar o sistema de governo de Israel. O período dos juízes, que foi por si mesmo um período de muitas turbulências. Quando lemos a história dos juízes de Israel, nós observamos que parece uma gangorra. Começamos lendo assim: e o povo fez o que era reto diante do Senhor, e Deus o prosperou. Deus conteve os seus inimigos e trouxe grande prosperidade a Israel. Não obstante, Israel, quando estava na prosperidade, esqueceu do seu altar e da sua intimidade com Deus. Trocou Deus pelos ídolos, e Deus de novo os entregou nas mãos dos seus inimigos. E notamos que grande era o ai na experiência dos judeus. Até que de novo, após o empobrecimento, o enfraquecimento, a falência, eles se voltavam para Deus e de novo Deus levantava um outro juiz que os resgatasse do tempo da opressão. Esse livro acontece no período do último juiz de Israel. Aliás, o último tendo como Samuel. O juiz de então era Eli, que foi substituído por Samuel, o menino resposta dessa narrativa bíblica. Então o livro vai acontecer em um tempo de transição em Israel. Em Israel, Deus precisava de um novo juiz, de um novo profeta, de um novo sacerdote. Porque Eli, que começou muito bem o seu ministério, recebeu uma promessa gloriosa de Deus. Deus havia dito a ele: nunca faltará na tua casa alguém que esteja sobre o trono de Israel. Nunca faltará na tua descendência alguém que esteja no teu lugar como sacerdote, como juiz, como profeta. Mas os anos se passaram e Eli esqueceu a sua aliança com Deus. Se deixou levar pelos problemas familiares não resolvidos, pela complacência com os desvios de seus filhos, até que chegou um momento que Deus levanta o profeta e diz assim: Eli, lembra daquela promessa que eu lhe fiz, que nunca faltaria um descendente seu na minha casa?
Pois bem, esqueça aquela promessa que eu te fiz, porque eu honro aquele que me honra. Quem me desonra, eu desonrarei. Então Deus cancela uma promessa preciosíssima feita à casa de Eli. Aí aqui já temos uma lição poderosa. Deus não tem filhos preferidos, não tem obreiros preferidos, não tem missionário, pastor preferido. Deus trabalha com princípio. Deus levanta debaixo de princípio e diz: se você se manter fiel à minha palavra se manterá fiel a você. Eli quebrou a promessa e Deus quebrou a resposta àquele princípio. Deus precisava naquele tempo de um juiz para Israel. Deus precisava de um sacerdote. Deus precisava de um profeta. Mas naquele período de instabilidade, insegurança, uma mulher rouba a cena. Uma família aparece em cena. Uma família simples começa a ganhar evidências no texto, começa já se destacando. Os 2 livros de Samuel, ou os 2 volumes de Samuel, acontece nesse quintal da casa de uma mulher que ficou conhecida como a irmã Ana, a mulher do círculo de oração veterotestamentária. Vamos ajeitar assim. E tudo isso começou a partir de um grande problema vivido pela irmã Ana. A irmã Ana, uma jovem bonita, bem afeiçoada, atraiu a atenção de um jovem, constituiu uma família, o casal cheio de sonhos, projetos, já planejando o nome dos filhos. E nessa cultura, eles casam para constituir uma família e terão que constituir a sua descendência. Hoje nós temos aqui casais que trabalham para retardar a chegada dos filhos. Depois continuam trabalhando para conter a quantidade de filhos. Geralmente se quer ter um filho, 2, 3, o que passar disto é já a exceção, porque essa sociedade é assim. Outros já dizem: não, eu não quero ter filhos, quero me dedicar aos meus projetos. Pois bem, são questões pessoais. Mas pensem comigo na irmã Ana, não na nossa sociedade, na nossa comunidade. Pensem na irmã Ana lá no período do Velho Testamento. Pense na irmã Ana de 3 milênios atrás. Pense na irmã Ana dentro de um contexto social em que a mulher, além de desejar, ela precisa ter filhos. O marido precisa ter filhos para deixar a sua descendência. Não é só uma questão de transferência de posses, de legados, mas é a transferência do seu nome, do seu legado pessoal, da sua tribo. Nessa comunidade, a mulher que não tem filho é uma mulher vista como amaldiçoada, uma mulher desprovida das bênçãos, uma mulher com o útero seco, uma mulher que não cumpre o seu propósito primeiro, maior, fundamental, que é gerar filhos para o seu marido, gerar descendência para o seu marido. Se os anos vão passando e a mulher não apresenta filhos, ela começa a ter problema. E o marido começa então a desfrutar de uma lei cultural em que, a partir de 10 anos de casado, se a mulher não lhe dá filhos, esse marido pode, e é estimulado culturalmente,
a contrair um segundo matrimônio, para desta segunda mulher gerar a sua descendência. Nós vemos isso acontecer na casa de Abraão. Sara espera 1 década, 2 décadas e não tem o filho tão desejado. Então ela toma uma escrava egípcia e a dá ao marido para que dela o filho seja gerado. Nós vemos isso acontecendo também, inicialmente na casa de Jacó, a entrada das concubinas para lhe gerar filhos. E agora nós vemos isso na casa de Elcana, marido de Ana. Mas uma nota, o que podemos observar em cada uma destas famílias citadas, é que todas estas famílias viveram terríveis tensões no ambiente familiar. Sempre que entrou uma segunda mulher dentro de qualquer casamento, nós temos tensões, conflitos e grande sofrimento no seio de toda a família. Na casa de Ana não é diferente. Passaram-se os 10 anos. O texto bíblico não especifica. Então, como pregador, eu tenho a responsabilidade de perguntar outras fontes e entender os bastidores da narrativa. Então, o texto em si não me diz tudo. Ele é um resumo, não é uma biografia. Mas, perguntando a outras fontes, vínhamos entender que Ana esperou os 10 anos, não conseguiu gerar. E, ao que parece, ela mesma sugere que o marido contraia um segundo matrimônio. Não é adultério, havia essa permissão cultural. Quando chega a nova esposa, Penina, que aparece aqui com grande holofote, a moça aparece e ela tem uma facilidade para gerar filhos. E de repente, as crianças começam a correr no quintal do Elcana. E Ana vê as crianças da sua co-esposa brincando no quintal e aquela mãe alegre. Penina não chegou como rival de Ana, embora o texto a chame de rival de Ana. Mas ela não chegou como rival. Ana teria colocado ela para correr ainda no tempo do namoro, do conhecimento do marido. Ela chegou como uma boa moça, parecido com a dona Agá, concubina do Abraão, por permissão de Sara. Boa moça, depois que gera, olha para sua senhora que não gera e começa a zombar da dificuldade da sua senhora. Lembram desse sofrimento com Sara? Penina chega como uma boa moça, mas daqui a pouco ela percebe, ela tem um filho, e Ana continua sem. Então, ela percebe, Ana parece ter conquistado o coração do marido, porque ele continua a amar mais do que a outra, mas ela tem filho. Daqui a pouco chega o segundo filho, e Ana continua sem. E o texto vai me dizer que Penina tem muitos filhos, mas não diz quanto. Tem muitos filhos. E todo ano, esse Elcana sobe a Siló, a cidade do templo, para apresentar sacrifício ali. Ana vai junto. E Penina vai junto, levando sua renquinha de filhos. E o sofrimento de Ana, que começou em casa, se agrava no caminho, porque esta moça fazia questão de zombar, de afrontar, de pôr o dedo na ferida de Ana. Ela sabia que Ana sofria por não ter filho, os 10 anos já haviam se passado. Agora, a essa altura, irmão, é uma pessoa muito maligna. Uma amiga ou alguém não ter filhos. Aí você chega e vai zombar do problema, da limitação da pessoa. Glória a Deus. Alguém tem uma deficiência, pensamos assim,
o outro chega pondo o dedo, sempre, zombando, batendo na mesma dificuldade. Essa moça, ela ganhou, ou apresentou um caráter maligno, daquela que zomba da dor da outra. No caminho, além do dia a dia, mas parece que no caminho se intensificava. Ela ia levando seus filhos, que eu perguntei também em outras fontes judaicas antigas, Midrashim, por exemplo, vai dizer que esses muitos filhos, na verdade eram 10 filhos. Ana continua sem nenhum filho, mas está orando. Penina, que não ora, tem 10 filhos. Aleluia. Glória a Deus. E todo ano a cena se repete. Pensando no último, para resumirmos, então lá vem Eucana com sua esposa solitária, do lado Penina com 10 filhos. Os 10 filhos dela já são desmamados, já são garotos que correm por conta própria. Uma mulher para ter 10 filhos, porque é outra resposta que o texto não nos dá. O texto não diz quantos anos ela orou. Mas para uma mulher que tem 10 filhos, e ter um por ano é quase forçar as condições da biologia. Mas pensemos assim, depois pensemos nesses meninos já crescidinhos. Dá para a gente entender que esse último culto em Siló vai acontecer quando Ana já está ali, sem medo de errar no cálculo, de 27 para 30 anos de prova. Eu repito, porque o texto não diz, mas a gente analisa o contexto. Ana já está de 27 a 30 anos de provação, chorando, orando, angustiada, aflita, vê o tempo passar, a sua biologia mostrando as alterações naturais do corpo, do organismo, e há 27 anos a miserável da Penina está lá, na última metade desse tempo, dizendo assim: Ana, por que você ora tanto e Deus não te ouve? O que adianta você andar tão amargurada em oração e Deus não te escutar? Ana, o que adianta uma vida de tanto temor e entrega? Vejo você chorando para Deus, orando para Deus, e Deus não responde você. Vale a pena mesmo orar? Será que você tem fé mesmo? Será que Deus te ouve mesmo? Será que Deus está com você mesmo? Porque quanto mais você ora, mais parece que a coisa piora. A propósito, Ana, você vai levar seus filhos para a escola hoje? Ah não, você não tem filho. O que você vai preparar de lanchinho para os seus filhos hoje, depois da brincadeira da tarde? Oh, desculpa, lembrei que você é uma mulher seca, você é estéril, você não tem filho. E ela zombava de Ana nas pequenas coisas. Imagine uma mulher que está penteando os filhos e olha para outra e diz: você não tem filhos para penteá-los, você não tem filhos para vesti-los. E Ana ia então afligindo ela nas pequenas coisas, mas era exatamente naquilo que mais doía. E Ana ia orando: Deus, eu preciso de um filho. Nós não sabemos qual é a oração de Ana, embora a última oração mencionada ela esclareça, mas o que Ana ora, quais são as palavras que Ana ora, nós não sabemos nos detalhes destas palavras. Rabinos antigos vão colocar algumas orações que não são condizentes com esta última que o texto apresenta, mas parece que na angústia da alma ela dizia: Deus, o Senhor me deu olhos, foi para enxergar, o Senhor me deu bocas, foi para falar, o Senhor me deu pés, foi para andar, mas o Senhor me deu seios, foi para amamentar. Sara-me, restaura-me, faça-me uma mulher plena. Ela orava e orava e orava. Irmãos, quantas palavras um crente pode orar em 20 anos de prova, em 27 anos de luta, em 30 anos
anos de provação, mas a verdade é que nessa última visita a Siló, na última visita ao templo, a irmã Ana foi angustiada, acompanhando o marido, sendo insultada pela sua rival, e quando chega lá, o marido apresenta o sacrifício como sempre. Serve a poção para a Penina e seus filhos, e também serve para Ana, mas Ana já foi tão afligida na viagem que ela não quer comer. O marido então diz: mulher, eu não sou para você mais do que 10 filhos? Oh, irmãos, a dor, a luta, a prova, ela provoca incompreensão, indiferença. Você me diz, por que Ana não adotou um filho e já seria mãe? Não se trata de adotar filho, se trata de gerar, se trata de um sonho, se trata de uma realização pessoal, se trata de gerar um milagre. Eu não sei o quanto o milagre que você espera significa para você. Você não sabe o quanto a bênção que eu espero significa para mim. Só você sabe o valor da sua dor. Só você sabe a importância da sua dor. Só você compreende o significado e a profundeza do seu gemido. Só você e Deus. Alguém olha e diz assim: isso é besteira, isso não vale nada. Mas lá dentro da sua alma, a alma grita dizendo: Deus, tu sabe o valor da minha dor. E o marido diz: por acaso eu não seria para você como 10 filhos? É o que os estudiosos vão colocar: esses 10 filhos que ela tem e você não tem, eu sou para você mais do que esses 10 filhos. Mas Ana não estava reclamando do marido. O marido dá aos filhos e à outra esposa pratos normais, porções normais. E a Ana, ele faz questão de dar dupla porção. Ana tem marido que a ama, embora não compreenda as dimensões da sua dor. Ana tem marido que supre, embora não tenha a sensibilidade e a percepção para compreender as dores e os gritos silenciosos da sua alma. Ela observa tudo aquilo e diante das provocações ela decide não comer, porque a alma está muito amargurada. No dia em que a alma está muito amargurada, não dá apetite, não dá vontade de comer. Ana resolve só chorar. Ela então sai do ambiente da alimentação e vai para dentro do lugar da oração. Diante da incompreensão do marido zeloso, ela diz: dentro da igreja eu vou ser compreendida. Tem momentos que a família não compreende, cônjuge não compreende, porque é coisa que está acontecendo com você. Ela diz: eu vou para dentro da igreja, na igreja eu serei compreendida. Quando chega dentro da igreja, começa a orar. Tem uns que oram gritando, tem uns que oram deitados, em pé, outros ajoelhados, tem outros que oram em silêncio. Mas Ana está tão aflita que ela ora com a alma por completo. Mas ela não quer anunciar na oração a sua dor, ela quer contar para Deus. Porque a oração, irmãos, é um particular. Tem vezes que a gente chega na igreja sem querer, você fica sabendo da vida do irmão inteira. Porque na oração ele começa a gritar os seus problemas para Deus, na comunidade de fé. Aí de repente ataca o espírito de fofoca, você para de orar e quer escutar o problema do outro. Irmão, eu estou contando para Deus e para o mundo que está em tua volta. Você vai orar pelo marido que está dando problema, aí você diz para todo o círculo de oração o que está acontecendo na tua casa com teu marido.
com a tua esposa, com os teus filhos, na tua intimidade, o que deveria ser entre você e Deus. Você começa a gritar na igreja, no ambiente público: Deus, o meu problema, Deus. Aí as irmãs do lado começam a escutar sem querer, os irmãos começam a ouvir sem querer. Daqui a pouco está todo mundo sabendo daquilo que era para somente você e Deus saber. Era o segredinho de vocês. Ana resolve orar com a alma, em silêncio, para o Deus que conhece o secreto. Mas a angústia é tão grande que ela começa a meio que pronunciar as palavras com os lábios meio entrelaçados, meio trêmulos, entre lágrimas e tremores da alma, e ela começa então a murmurar as suas palavras, a sua dor, as suas lutas, a sua angústia, no lugar em que ela considerava: lá eu serei compreendida. De repente, aquele juiz que não estava mais julgando na retidão do Senhor, aquele profeta que não estava mais ouvindo a voz de Deus, aquele sacerdote que havia perdido a sensibilidade no trato com as ovelhas, olha para a mulher amargurada de espírito e a repreende asperamente, dizendo: mulher, até quando vai a tua embriaguez? Aparta-te do vinho. Como que diz? Como você bebe antes de se aproximar do lugar santo do Senhor. Irmãos, isso era suficiente para Ana já falar o que bem desejasse. A mulher estava aflita, estava amargurada, incompreendida. Chega no lugar santo para a oração, o sacerdote a chama de bêbada, de embriagada. Mas Ana nos ensina como uma mulher madura. Ana nos ensina com o perfil de uma mulher amadurecida pelas dores da vida. A essa altura, Ana não é uma mocinha esquentada. Ana não é uma mulher destemperada, imprudente nas palavras. Ela não é uma mulher vingativa. Ela é uma mulher quebrantada. Mas isso não significa que ela não é uma mulher sem voz. Ela se posiciona. Ela coloca-se em pé. Ela olha para o sacerdote. E em vez de calar-se, ela justifica-se. Meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Meu Senhor, o que você está vendo é uma mulher amargurada de espírito, e eu estou contando para Deus sobre as minhas dores e as minhas lutas. O Eli então olha para ela e diz: filha, então vai, que o Senhor, o Deus de Israel, realize o que deseja o teu coração. Ele estava fora da linha, insensível, perdeu o senso do julgamento, mas ainda tinha fala de profeta. Deus usa a boca dele, e Ana vive um milagre a partir dali. Uma jornada de décadas no joelho, na oração. No joelho, na oração. Aleluia, papai. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas vezes você entra em guerra com Deus na oração? Os meses passam e Deus não responde. Às vezes nós oramos e ligeiro vemos a resposta. Há na Bíblia pessoas que oram e parece que terminam de pronunciar, a resposta já está lá. Olha Moisés orando diante do mar vermelho: Senhor, o que faremos? E Deus: por que você está orando, Moisés? Diga ao povo que marche. Resposta rápida. Mas às vezes a oração tem resposta demorada, não atrasada, nunca atrasada. Não sei quanto tempo você tem orado, mas a irmã Ana nos ensina muito. E eu quero destacar para nós finalizarmos pelo menos 4 lições preciosíssimas
que a irmã Ana nos ensina sobre a vida de oração. A primeira lição é que a dor tem grande potencial de gerar destino. Sim, a dor tem grande potencial de gerar destino. Ana enfrentou toda a hostilidade, toda a humilhação e provocação, mas em vez de se tornar uma mulher depressiva, em vez de se tornar uma mulher vingativa, em vez de se tornar uma mulher amargurada, entristecida, ela pegou toda esta dor e trouxe para o altar da oração. Tem gente que canaliza toda a dor e leva para a rede social. Ai, tá doendo. Coloca no Instagram, coloca nas redes. Ai, tô machucada. Leva para a vizinhança. Você não sabe a dor que eu tô passando. Ninguém me entende, ninguém compreende. Deixa eu te dizer algo bem sincerão. Se ninguém te compreende mesmo, ninguém está se importando tanto assim não, tá? E não leve isso para o lado negativo. Só um choque de realidade. Às vezes a gente fica vitimista. Ai, ninguém me compreende. Ninguém compreende mesmo, irmão. Quem aqui é psicólogo, levanta a mão. Cadê os psicólogos da casa? Tem um aqui. Mas parece que não compreende todo mundo também, que nem levantou a mão. Ai, ninguém me compreende. Não compreende mesmo, ninguém é psicólogo, ninguém tem essa sensibilidade toda. Esse mundo velho é cada um por si e Deus por todos, se der sorte de ser assim. Então não é que ninguém compreende você, não é que ninguém se importa com você, é que cada um está chorando suas próprias dores, cada um está gemendo os seus próprios conflitos, cada um está desesperado através dos seus próprios desejos ou sucesso. Então para do vitimismo. Ana canaliza toda a sua dor e leva para o altar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você colocar a tua dor no altar da oração, o teu destino vai ser mudado. Quando você colocar a dor no altar da oração, o teu futuro vai ser mudado, porque somente no altar Deus te compreende, Deus te entende, Deus se importa, Deus se levanta, Deus escuta, Deus renova, Deus restaura, Deus transforma, Deus muda a amargura em tempo de grandes realizações. A dor colocada no altar de Deus pode mudar destinos. Se Ana tivesse se colocado como vítima de Penina, nós não estaríamos lendo a história dela hoje. Se Ana tivesse se colocado como refém das provocações de Penina, nós não estaríamos falando dela aqui hoje. Só estamos falando porque ela mudou o seu destino no altar da oração. E detalhe, alguém que orou por décadas. Não é que Deus não ouviu. Deus só estava esperando o momento certo. Quando a oração sincroniza os limites do tempo, do kairos de Deus. Quando a oração está alinhada com a vontade de Deus. Deus poderia ter respondido a primeira oração e Ana teria um menino no meio dos meninos da Penina. Ana poderia orar: Senhor, eu preciso de um filho para mostrar a essa mulherzinha que o Senhor me responde que eu também posso gerar. Isso era muito pequeno, muito pequeno. Mas na última oração lá em Siló, Ana no altar, o destino foi mudado, porque ela disse: Deus, eu tenho pedido um filho para mim, mas se o Senhor me der, eu lhe darei de volta. Já consagrou ao Senhor o filho que ela não tinha.
Aí Ana querendo só um menino e Deus querendo um profeta. Ana só queria um menino para mostrar para Penina e Deus queria um juiz para Israel. Ana só queria um menino para competir com os meninos da Penina e Deus queria um sacerdote para a sua nação. Às vezes, irmãos, nós sofremos muito na caminhada porque a gente acha que o nosso plano é maior do que o dele. Deus, faça como eu quero. Deus, eu já desenhei o meu projeto, já desenhei o meu plano, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Deus, se não for como eu quero, nem faça, porque a minha oração é assim. Aí Jesus disse: diga, a tua vontade seja feita. Aí a palavra nos revela, por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque o caminho dele é mais alto que o nosso. Porque a compreensão dele é mais perfeita do que a nossa. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Consegue dizer assim: faça-se a tua vontade em minha vida? Ana orou no tempo certo e do jeito certo, dizendo: Deus, se o Senhor fizer, será do Senhor. Aí Deus selou o destino da irmã Ana. A dor levada ao altar pode mudar o destino do que ora. A segunda lição que aprendemos com a irmã Ana nesse episódio é que a espera revela o tempo perfeito de Deus. E Deus se lembrou de Ana. Quando? No momento exato. Após anos de silêncio e preparação. No silêncio, Deus estava preparando o coração de Ana. No silêncio, Deus estava preparando a resposta de Ana. No silêncio, Deus estava preparando o palco para apresentar o milagre de Ana. Deus só entrega no tempo certo. Deus só entrega no lugar certo. Deus só entrega quando tudo está sincronizado. A tua necessidade com a necessidade de Deus, a tua vontade com a vontade de Deus, o teu tempo com o tempo de Deus. Se Samuel nasce há 27 anos atrás, Deus não poderia utilizar para substituir o último juiz. Deus não poderia utilizar para substituir o profeta ou o sacerdote. Mas na hora que Deus vai virar a chave, Deus fala agora sim: Ana vai ter um menino, mas eu terei um rei, um juiz, melhor dizendo. Ana vai ter uma criança, mas eu terei o meu sacerdote. Ana terá um filho, mas eu terei o meu profeta. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus abriu a madre de Ana. Amém? Deus abriu a madre de Ana porque Deus lembrou-se dela. Segura os presentes aí por um momento. Deixa eu entregar esse presente e depois entregaremos as lembrancinhas. Que aliás eu quero ganhar uma também, tá? Segura a minha. Ana sincroniza-se com a vontade e o tempo de Deus. Deixa eu terminar. Porque a espera revela o tempo perfeito de Deus. Terceira lição para fecharmos. A oração transforma o coração antes da realidade. A oração transforma o coração antes da realidade. Ana subiu pedindo o quê? Um filho. O profeta disse: o Senhor Deus de Israel conceda a você o que está no seu coração, desejo do seu coração. Ana disse amém, e o semblante de Ana mudou. Ana secou as lágrimas, um sorriso no rosto, paz no coração. Por quê? Porque o Deus de Israel vai cumprir agora o desejo do seu coração. Ana entendeu o peso daquela palavra.
Ana não olhou para o sacerdote e disse: esse homem acabou de me chamar de bêbada, agora está profetizando na minha vida. Não olha para quem profetiza, olha para a palavra. O Deus de Israel está mudando o teu destino e trazendo o milagre que você precisa. Ana disse amém. Ana voltou para a reunião como uma mulher grávida, alegre, semblante feliz, enxugou as lágrimas, voltou para junto do marido. E quando Penina diz assim: e aí, já orou de novo? Cadê teus filhos da oração? Imagino Ana dizendo: fica em paz, meu filho está chegando. Próxima vez que eu voltar aqui, eu o trarei e apresentarei ao Senhor. Oh, Ana se encheu de alegria porque uma palavra foi liberada para ela. Irmãos, quantas vezes Deus libera tanta palavra profética, entra aqui, sai por ali, a gente vai embora sofrendo as mesmas dores porque não crê na palavra. Ou uma palavra, olha, o centurião manda uma palavra que será tudo resolvido. Ana recebeu uma palavra e disse: eu creio, essa palavra é para mim, meu destino está sendo mudado, meu milagre está sendo liberado, porque uma palavra foi falada a meu respeito. Vitor, ela volta para casa. Penina não compreende a alegria dela. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, chamou o maridão e disse: bora. Fizeram amor a primeira vez. Teste de gravidez. Ana estava grávida. Ana não engravidou na cama com o marido somente. Ana já saiu daquele culto grávida. O espírito de Ana já está grávido. A alma de Ana está grávida. O organismo de Ana já está agindo para a gravidez. Quando a semente do marido chega, ela já recebe e diz: é o meu milagre. Ei, um ano depois, a casa de Ana já tinha criancinha chorando e sendo amamentada. E o nome do milagre de Ana é Samuel. O milagre de Ana já tinha nome: Samuel. Samuel. Aleluia! Depois Deus deu mais 5 filhos a Ana, abriu a madre, mas 3 meninos, porque o primeiro ela deu ao Senhor como havia dito. O menino desmamou, ela levou como oferta ao Senhor como havia votado a Deus. Escute isso para fecharmos. Deus disse: Ana cumpriu. Ana foi um instrumento de realização, mas eu vou mudar o destino dela por completo. Vai ser mãe de mais 5. Samuel não vai brincar no quintal de casa, mas vou colocar mais 3 meninos e 2 meninas para confortar o coração dessa mãe, que agora é uma mãe próspera, feliz, realizada. A cada menino que ela olha, ela diz assim: vale a pena orar, vale a pena chegar no altar, vale a pena chorar no altar, vale a pena confiar. Oração ainda tem resposta. Aí eu pergunto a vocês, eu disse aqui que por informações extra-bíblicas ficamos sabendo que ela teve 10 filhos. Quais são mesmo os nomes dos filhos de Penina? Mas Penina não se exaltava e provocava outra? Pergunta no texto: Penina, qual o nome dos teus meninos? Ninguém sabe. Só sabe que eram uns pentelhos lá que ficavam perturbando junto com a mãe. Se você perguntar para os rabinos do tempo veterotestamentário, as tradições, ninguém sabe não. Se você perguntar nas enciclopédias de teologia, de filosofia, ninguém sabe. Se você perguntar nas tradições, não, ninguém sabe não o nome dos meninos. Mas qual que é o nome da resposta e do milagre de Ana? Samuel. Toda a nação de Israel conheceu Samuel.
Todo o povo da Bíblia e do Antigo Testamento sabe quem é Samuel, o ungido de Deus, a resposta de Ana. Todo o povo do Novo Testamento sabe que Samuel é a resposta da oração de Ana. Toda a igreja hoje, em qualquer lugar do mundo onde o povo lê a Bíblia, você pergunta: quem é Samuel? Samuel é um dos maiores vultos da história do Antigo Testamento e uma das maiores expressões bíblicas. Samuel é uma resposta, Samuel é uma voz profética, Samuel é uma voz de estímulo. Samuel chega aos ouvidos de cada mãe que ora pelo filho e diz: Samuel, Deus responde, Deus ouve a cada mãe que está chorando na noite e na madrugada pelo filho que está dando problema. Ela lembra, Ana orou e Samuel veio como milagre de Deus. Círculo de oração. Qual é o nome do milagre de Ana? Samuel. Qual é o nome do milagre que você precisa? Traga para o altar na oração. E termino dizendo que a oração transforma o coração antes da realidade. Ela já saiu grávida daquela reunião. E para nós fecharmos esta palavra, esse texto nos traz um apelo poderoso para nós, para as mulheres que oram há anos por uma resposta, para os homens que oram há anos por uma resposta, para aqueles que têm orado em silêncio e com lágrimas. Tem um apelo para aqueles que precisam renovar a confiança no tempo de Deus. O apelo desse texto é: volte ao altar da oração. Reacenda a sua fé. Entregue seus sonhos nas mãos de Deus. O Samuel de Deus virá para a sua vida no tempo certo. Faça assim com suas mãos. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, a tua palavra está posta à mesa. Quantas mulheres aqui, quantos homens estão vivendo dores que, embora tenham nomes diferentes, mas são dores que tem colocado em teu altar. Alinha hoje o tempo de cada um com o teu tempo, a vontade de cada um com a tua vontade. Desata o milagre que esse crente precisa, e que cada um possa sair deste culto gestando o milagre que o Senhor desata hoje. E eu ecoo as palavras deste texto: que o Deus de Israel cumpra o desejo de vosso coração. Quem recebe esta palavra, aplaude a Jesus da forma mais poderosa e glorifique-o, porque Ele continua sendo Deus que ouve e responde. Deus abençoe.